usa-me, sou o teu milagre. Usa-me. Declare mais uma vez. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, estamos aqui. Aquilo que parecia impossível, o Senhor faz. Aquilo que parecia, pra Ele tem. Aquilo que parecia, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre. Aquilo que parecia, o Senhor está atuando. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, mas para o Senhor sempre tem. Mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. O milagre, meu irmão, minha irmã, não é só estarmos aqui. O milagre é que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O milagre é que a nossa oração agora, ela flui do céu para a terra. O milagre é que você recebeu a autoridade em Cristo Jesus para pisar em serpentes e escorpiões, para curar enfermos, para expulsar demônios. O milagre, meu irmão, minha irmã, é que você já carrega uma presença e que você agora precisa transbordar desta presença. O milagre, meu irmão, é a sua mente ser transformada ao ponto de você entender que você não pertence mais a este mundo e que você carrega o céu que transforma essa terra. O milagre, meu irmão, é você parar de mendigar o pão e entender que você é filha do rei, que é dono do ouro e da prata. O milagre, meu irmão, minha irmã, é você pedir, porque Ele vai dar. Buscar, porque você vai achar. Bater, porque Ele vai abrir. Porque esse é o nosso Deus. Eu quero que você se assente, mas eu quero que você coloque a mão na pessoa que está do seu lado. Aleluias. Eu quero ler um texto com vocês rapidamente. Não é o que eu vou pregar ainda. Se é que eu vou pregar. Mas eu quero ler com vocês rapidamente Números 11, 31. Aleluias. Abra sua Bíblia, Números, capítulo 11. Antes disso, o meu irmão, você vai ficar aí, viu? Glória a Deus. Pega uma cadeira para o irmão. Ou então Jesus fortalece essas pernas em nome de Jesus. Dá unção na perna, na mão, tudo aqui. Aqui ele não vai sair não. Porque essa é uma noite de adoração neste lugar. Números 11, versículo 25 diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim?
tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Meu irmão, esse é um contexto de deserto. O povo havia saído do Egito, estão na caminhada rumo à terra prometida. Moisés é um profeta, é um libertador, é um pastor, é aquele que aponta para aquilo que Cristo viria a ser nas nossas vidas, na minha e na sua vida. E Moisés carregava a presença de Deus, e naquela época quem carregava a presença de Deus, carregava o Espírito de Deus. Mas chega uma hora que o povo cresce, multiplica, e Moisés não dá conta. Então há um conselho da parte de Jetro, sogro de Moisés, que diga: olha, busque ajuda. Procure homens sábios, homens íntegros, homens que não sejam avarentos, homens decentes, para que possam te ajudar no juízo, no julgamento e no cuidado deste povo. Então Moisés levanta 70 homens. E é muito lindo, porque o texto diz: então o Senhor desceu na nuvem, e tirando do espírito que havia nele, ele lançou, ele colocou sobre aqueles 70 homens. E a primeira coisa que aqueles homens fazem quando eles recebem o Espírito é profetizar. E a profecia, meu irmão, minha irmã, como diz ali em 1 Coríntios, a profecia serve para edificar, para encorajar e para consolar. E aqui nós temos então o Espírito de Deus, que nós sabemos ser o Espírito Santo, esse Espírito que agora foi derramado sobre toda a carne, como foi liberado no caminho. E ele está sobre mim e sobre você, e o Espírito Santo é o Espírito da profecia. Amém? E meu irmão, minha irmã, se você ainda não aprendeu a profetizar, é hoje que você vai aprender a fazer isso. Porque a profecia, ela não vem apenas como uma revelação, como algo que surge no pensamento, ela também pode vir dessa forma, mas a profecia, ela é a palavra em movimento. Então você tem que entender que se você conhece essa palavra e ela é a verdade, você tem da parte de Deus o Espírito Santo para liberar sobre a vida do seu irmão esta palavra. Bênção, uma palavra hebraica que significa designar para prosperar. O Senhor nos abençoou, oh aleluia, todos nós fomos gerados para prosperarmos em Deus, no céu e na terra. O texto diz então que nunca mais aqueles homens profetizaram. Que coisa triste! Imagina você nunca mais poder profetizar. Imagina você nunca mais sentir a presença do Espírito Santo. Imagina você nunca mais ser tomado por aquele fogo, por aquela ousadia que só o Espírito pode dar. E vou já dizer para vocês, sim, as pessoas vão falar que você está doido. Mas eu quero dizer para você, está tudo bem. Porque a palavra de Deus diz que a loucura para os homens é sabedoria para Deus. E eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas é essa sabedoria que eu tenho buscado. Não a da terra, mas a do céu. O texto diz então que 2 homens, Eldade e Medade, eles começaram a profetizar, mas eles não estavam ali no momento em que o Espírito foi liberado sobre aqueles 70 homens, e eles estavam no arraial. Oh, que coisa interessante! E eles então começaram a profetizar no arraial, mas no arraial só quem profetizava era Moisés. E Josué, que ainda era muito jovem, um aprendiz, chega para Moisés e diz: olha, manda eles pararem, porque eles estão tirando a sua autoridade. E aí Moisés vem com a sua sabedoria divina, e para mim isso é a coisa mais importante: tem tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. E eu libero essa palavra sobre você nessa noite. Tomara você fosse um profeta, uma profetisa. Porque as nações estão aguardando homens e mulheres que profetizam do Espírito, pelo Espírito, através do Espírito e pela boca do Espírito. E talvez você pense assim: mas o que eu vou profetizar? Oh, meu irmão, vamos lá em Ezequiel. Aquele vale de ossos secos, Ezequiel 37.
quando então ele é trasladado, levado em espírito para aquele vale de ossos sequíssimos, e o Senhor então pergunta: pode, Ezequiel, esses ossos reviverem? E aí Ezequiel diz: tu sabes, Senhor. Eu tenho para mim que Ezequiel teve um pouco de medo, porque profetizar, meu irmão, exige ousadia, exige coragem. Mas essa ousadia e essa coragem não são naturais, minha e sua, elas são do Espírito. Mas recebereis poder, dunamis, ousadia, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu me lembro certa feita, ainda adolescente, quando fui batizada com 13 anos no Espírito Santo. Eu sou mineira de Belo Horizonte, já deve ter percebido meu sotaque, mas eu falo meu também, e falo cara. Mas eu falo uai. E lá em Minas, então, nós não temos um metrô tão chique quanto o de São Paulo. O pessoal que vai para lá fala que é um trem, mas é metrô. Se você falar lá em Minas que o nosso metrô é um trem, você vai apanhar. O fato é que eu estava ali então, voltando da igreja, esperando o metrô para voltar para casa. E daqui a pouco eu começo a tremer e a sacudir, a pular. E para uma pessoa do meu lado, um jovem do meu lado. Aqui a gente começa a revelar quantos anos a gente tem, porque ele estava com um Alckmin amarelo no ouvido. Quem é 40 mais, dá um glória aí. Quem é 45 mais, dá um glória aí. Quem é 50, dá um glória aí. Quem já passou, dá 1000 glórias. E esse rapaz então estava com o Alckmin no ouvido. E o Espírito Santo então me incomoda e fala: Laura, eu preciso que você fale para ele do meu amor. Eu falei: eu estou ficando doida, porque agora eu estou ouvindo Deus e ainda estou vendo que Deus está falando para eu falar para o outro aqui. E mais do que isso, o Espírito Santo disse assim para mim: esse rapaz, ele é desviado. E a vida dele me é muito importante. Gente, eu tinha 13 anos. E vocês têm que entender que o Espírito Santo, ele sacode a gente sim. Mas a coisa mais importante do Espírito é a voz. É ativar a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Porque a gente só pode profetizar a partir da boca de Deus. E eu ali então, naquela idade, muito jovem, muito nervosa, tremendo, porque realmente o Espírito Santo me chacoalhava. Eu falei: estou ficando doida, agora eu estou ouvindo, estou descobrindo o revelamento da vida da pessoa. E eu fiz então um teste ali com Deus. Eu falei: Senhor, o negócio é o seguinte: se eu entrar no metrô e esse rapaz sentar do meu lado no metrô, eu falo com ele. E por que eu fiz essa prova, meu irmão? Porque você já viu o metrô vazio? Não. Qual é a chance dele sentar do meu lado? Nenhuma. E lá vai eu esperar o metrô, e quando a porta abre e eu entro, o metrô está vazio. E eu procurei o lugar mais distante possível para eu sentar, e eu sentei, abaixei a cabeça. Falei: ele não vai sentar do meu lado, ele não vai sentar do meu lado. E de repente, quem é que senta do meu lado? Aquele jovem com o Alckmin amarelo. E eu então comecei a sacudir, a chacoalhar. Eu falei: Senhor. Ele falou: Laura, essa vida é importante para mim. E eu então, com muito medo, mas sabendo quem é que estava se movendo dentro de mim, encostei no ombro daquele homem, daquele jovem. Eu disse: viu, eu preciso falar uma coisa para você. E ele então tirou. E na minha simplicidade, na minha juventude, né, meus irmãos, falei assim: ó, o negócio é o seguinte, mas Jesus mandou falar que ele te ama, que você está desviado, que é para você voltar para ele. Eu me toquei de quanto aquilo era importante quando as lágrimas dos olhos daquele jovem começaram a descer. Deus amava tanto a vida daquele menino, que mandou uma adolescente, batizada no Espírito, para lembrá-lo do seu amor. Isso é profetizar. E você não precisa de um título. Você não precisa de uma função. Eu quero dizer para você, como Moisés disse para Josué: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Mas o profeta Joel, no capítulo 2, ele diz: nos últimos dias
será derramado o Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, até sobre os servos e as servas eu derramarei do meu Espírito. E nós sabemos que isso já se cumpriu. Então, meu irmão, minha irmã, se você está aqui nessa noite e ainda não recebeu o dom do Espírito Santo, este é o dia que o Senhor fez para você receber um derramar de ousadia, de amor, de desejo pela presença, pela voz do Senhor. Porque uma vez que nós somos envolvidos com essa presença, nós não queremos outro lugar. Nada mais importa. Este lugar é suficiente para mim, para nós. Agora, interessante que o texto que foi mais falado ali no caminho, e a gente não combinou, foi Atos 2. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2. Aleluia. Toma o teu lugar, Senhor. Ele é só teu, Senhor. Eu só sou um canal. A honra é tua e a glória é tua. Atos 2:1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos aqui. De repente, veio do céu um som. Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra. Um som do céu. Diga comigo, o céu tem som. Qual é o som do céu? O texto diz que um som como de um vento impetuoso. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você já pegou alguma ventania na sua vida. Eu moro na praia, eu pego muitas. E olha que essa época do ano, que é o inverno, eu gosto de correr. Se bobear, o vento me leva no meio da praia. Já aconteceu. De eu estar correndo, daqui a pouco eu percebi que eu estou correndo de lado, assim, ó. O vento impetuoso é um vento que não deixa nada do mesmo jeito que estava. Só que nós não estamos falando de um vento, apenas nós estamos falando de um som. O céu tem som. E esse som do céu, ele chacoalha as estruturas da terra. Mas não só isso, ele chacoalha as suas estruturas interiores. Nada mais vai ficar no lugar. Qual é o som do céu? Abra comigo Apocalipse, capítulo 7. Versículos de 9 a 12. Aleluia. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar. O remanescente não é pequeno não, meu irmão. É grande. De todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, suprime aí o teclado, por favor. Quem é da Blé e das antigas vai lembrar. Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa multidão de nações, de povos, de tribos, de línguas
está diante do trono em pé, adorando. Mas não só isso, preste atenção. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Preste atenção o que significa amém, meu irmão. Assim, uma tradução mais profunda: está feito, está consumado, que é o que Deus diz na cruz, é o que Jesus diz na cruz. O céu está respondendo à adoração das nações. O som do céu é o som dos filhos adorando. E quando o povo adora, os seres celestiais respondem. Você está entendendo isso, meu irmão? Nós cantamos aqui: Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Porque se você começar a cantar, o céu vai responder. Os seres celestiais, os 24 anciãos, os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins disseram amém. O louvor e a glória, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. O céu responde declarando a grandeza do nosso Deus. E quando a grandeza do nosso Deus é declarada do céu para a terra, cadeias são quebradas. Porque o Todo-Poderoso é manifesto. Então preste atenção. O Espírito Santo, que é o Espírito da profecia, ele é liberado na adoração. E sabe, meu irmão, eu tenho uma veia missionária muito forte, porque, aliás, tem uma coisa que eu vim fazendo, foi orando no meio do caminho pelas nações. Ô gente, nós somos tudo crente Nutella. Tenha irmãos nossos morrendo nesse exato momento na igreja perseguida. Tem pessoas perdendo a vida por causa do nome de Jesus na China, na Índia, na Coreia, na África, no Afeganistão, no Cazaquistão, no Irã, no Iraque, na Etiópia, no México, na Colômbia. E nós aqui podemos comprar todas as Bíblias que nós quisermos. E nós aqui temos acesso e liberdade para adorar. E quando o culto passa de 2 horas, o irmãozinho já está nervoso. Que raça de crente que é a gente? Que está diante do trono da graça, da glória de Deus, e não consegue cantar louvores por 2 horas ao Senhor. Meu irmão, faz um favor para você. Se você não quer adorar, já desiste de ir para o céu agora. Porque a única coisa que tem no céu é a adoração.
Esse é o som do céu. A ciência descobriu a musicoterapia. Não sabe nada. Há séculos e séculos e séculos e séculos, de eternidade a eternidade, os céus declaram e proclamam a glória de Deus. E nesse ambiente de adoração, o Espírito é liberado, e junto com o Espírito a profecia, e junto com a profecia a cura, e junto com a cura os ministérios e os dons. Quando Saul, meus irmãos, estava endemoniado, a única coisa que acalmava a alma daquele homem era a adoração de um verdadeiro adorador. Por isso que eu disse para você, põe a mão no ombro do seu irmão. Profetiza sobre ele agora. Profetiza a palavra. Libere sobre essa pessoa que talvez você conheça ou não, aquilo que os céus dizem a respeito dela. Libere sobre essa pessoa agora a unção que você carrega. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Libera, meu irmão. Libera, minha irmã. Libera aquilo que você carrega. Libera palavras de cura, de libertação. Nerangum mohadir ser sheramador eriar barcan surramader roreharie baritarasa. Galeria matcher susanta dioham tariwokirish. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória. O Espírito Santo está neste lugar. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a honra, seja a glória a ti, Senhor, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
como o céu está respondendo a essa adoração. Meu irmão, coloque-se de pé. Há um som que move o céu. Há um vento que está sobre este lugar. Vento da provisão, vento da direção, o vento da proteção e o vento da vida. Abra comigo, João, capítulo 20, versos de 20 a 21. Aleluia. João, capítulo 20. Obrigada, Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou. Vamos soprar? Soprou sobre eles e disse-lhes: recebeis o Espírito Santo. Estenda suas mãos. Vento que vem dos quatro cantos, sopra neste lugar. Vento que vem dos quatro cantos, sopra neste lugar. Vento que vem dos quatro cantos, das regiões celestiais, dos quatro seres viventes. Não é do norte, não é do sul, não é do leste, não é do oeste. É dos quatro seres viventes que estão diante do trono. Vento do Espírito, sopra sobre este lugar. Sopra sobre este lugar. A unção do leão, a unção da águia, Espírito Santo, vai tocando, Espírito Santo. Tenha liberdade neste lugar. Faz conforme está no teu coração. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos você está preparado para uma bagunça santa aqui neste lugar. Porque o inferno não pode prevalecer. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que cremos, o que nos move é o que nós cremos. Bateria, por favor. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé.
A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Marcha no seu lugar, meu irmão. Eu vou te ensinar hoje a guerrear. Aleluia. Quando nós estamos diante de grandes batalhas, não é de lágrimas que nós precisamos. Nós precisamos de posicionamento. E nós estamos posicionados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor já nos deu armas, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, sandália do evangelho da paz, escudo da fé e a espada do Espírito, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Então preste atenção, oração e adoração é arma de guerra. E nessa noite, você veio aqui para vencer. Você não veio aqui para ficar prostrado. Nessa noite, você veio aqui para profetizar. Nessa noite você veio liberar salvação para sua casa. Nessa noite você veio liberar cura. Nessa noite você vai marchar com os anjos, com os arcanjos, com os querubins e com os serafins. Hey, continue marchando. E quando eu disser sim, você vai levantar a sua mão e vai declarar palavras de vitória sobre a sua casa. Se tem filho desviado, vai voltar para Deus, em nome de Jesus. Se tem casamento destruído, vai ser restaurado, em nome de Jesus. Se tem depressão, vai ser curada, em nome de Jesus. Se tem câncer, vai ser tirado, em nome de Jesus. Se tem tristeza, óleo de alegria será derramado sobre este lugar, em nome de Jesus. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, você é a igreja, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de... Sim, profetiza, ó filho do homem, ó mulher de Deus. Profetiza, 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 profetiza a palavra, profetiza o Espírito. Era uma cheira do rabarcar, será uma daria de barache, do radiana, derabarra, que é uma choraria. Profetiza, profetiza, profetiza. Quero ser doerá de la diarco do soro do diarco. Quero ser de lá. Carabas, der de Maria. Profetize sobre o seu filho e a sua filha. Profetize sobre a sua casa.
Profetize sobre os seus pais. Profetize sobre a sua igreja. Perseguição não parou na igreja, Coliseu não parou na igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Senta só um pouquinho. Eu quero, o Espírito Santo compartilhou aqui comigo, eu quero contar um testemunho. E aí eu já encerro, viu, Aline? Fique à vontade. Eu sou de uma família bem grande. Na minha casa são 5 filhos. Até a realidade atual é bastante filho, né? Eu tenho um irmão caçula. E o nome dele é Timóteo, porque o meu pai chama Paulo. Então foi bem intencional. Ele é o rapa do tacho. Meu pai teve 4 mulheres primeiro. E depois, num susto, veio o único homem da nossa casa, tirando meu pai. Não deve ter sido fácil para o meu irmão crescer no meio de 4 mulheres. E 4 mulheres muito fortes. Mandonas também. Mas o fato é que quando meu irmão chegou na adolescência e ele entrou na faculdade, como muitos dos nossos, ele acabou se envolvendo com a galera da bebida depois da faculdade, a cervejinha no final da aula, e ele foi tomando outros rumos nos seus caminhos perigosos. E passamos uma fase muito difícil dentro de casa. Meu pai não é pastor, nem minha mãe. Fui criada numa igreja como muitos de vocês, aprendendo a amar ao Senhor, indo à igreja, escola dominical, cultos dominicais, participando de coral, de crianças, sempre trabalhando e atuando na igreja. Mas uma coisa marcou minha vida, que eu sempre vi o meu pai de joelhos, sempre vi o meu pai orar. Então eu quero honrar a vida do meu pai, porque se hoje eu sou vista e conhecida como uma mulher de oração, eu tenho um legado. Amém? E eu venho de uma família que ora. E eu vi meu pai guerrear muitas guerras, com lágrimas, suor e choro de joelhos. E eu confesso para os irmãos, porque por ser pastora já há muitos anos, em alguns momentos a gente se lida com situações que a gente quer resolver na unha. Sabe aquela coisa do mineiro, né? Pega o chifre pelo boi, né? Ou o boi pelo chifre.
E muitas vezes eu disse para o meu pai, eu falei assim, bota esse menino para fora de casa. Porque nós não estamos falando de uma criança, nós estamos falando de um homem. Nós estamos falando de um adulto. E muitas vezes eu via que essa fala doía no coração do meu pai, mas ele nunca fez o que eu e minhas irmãs pedimos que ele fizesse. Mas eu sempre vi o meu pai de joelhos orando pelo meu irmão. E justo eu, que sou uma mulher que guerreia nas regiões celestiais e que entende que há um poder e há um exército de anjos que está lutando. Meu irmão, você não tem ideia que quando você ora, quando você faz esse movimento, ó, quando você vai fazer esse movimento aqui, ó, o inferno já faz assim, ó. E já há um movimento do céu na sua direção. É como um raio. A sua oração, ela, meu irmão, minha irmã, ela desce do céu para a terra. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Mas quando a gente está ferido, dolorido, magoado, parece que uma cegueira espiritual enche o nosso coração. Mas o meu pai estava lá de joelhos. E há quase 2 anos atrás, meu irmão estava na casa da namorada dele. Nós temos um grupo de oração das irmãs. Fizemos um grupo de oração só as meninas. E começamos a revezar as madrugadas orando pelo meu irmão, ajudando meu pai também. E meu irmão então estava na casa da namorada dele, dormindo lá com a namorada dele. E de repente ele tem um sonho. E nesse sonho, ele vê 2 sacerdotes que estão botando terror no templo. E no sonho, meu irmão fica indignado. Ele quer ir lá dar na cara desses sacerdotes, porque eles estão arrasando, vendo pornografia, promiscuidade, comendo o que não devem, andando nus. Então meu irmão tem uma fúria no sonho. E de repente o Espírito pergunta para ele, vocês sabem quem são esses homens? E meu irmão fala, eu sei quem são. São os filhos de Eli. E aí então o Espírito fala para o meu irmão em sonho, não são os filhos de Eli, esses homens são você. E é assim que você está tratando seus pais. O meu irmão acorda numa casa que não é a dele, numa cama que não é a dele. E ele começa a chorar, pega o celular e diz, tem alguma irmã minha orando por mim? E ele então entra no grupo do WhatsApp. E ele diz, qual de vocês está acordado e está orando por mim agora? 3h da manhã. Adriana lá no sertão do Maranhão. Minha irmã que é missionária. Timóteo, eu estou orando por você agora. Ele levanta chorando. Chacoalha aquela menina que acorda assustada e diz, olha, acabou tudo. Eu não posso mais viver essa vida. Não é essa vida que Deus tem para mim. Eu pertenço a uma família sacerdotal. Não é assim que nós temos que nos conduzir. Ele pega o carro, volta para casa de madrugada, quase mata o meu pai e minha mãe do coração. Ajoelha na cama. E em lágrimas pede perdão. E naquela noite, Deus começou a restaurar a vida do meu irmão. Naquela noite, houve arrependimento. Naquela noite, houve reconciliação. Naquela noite, os céus se abriram e responderam à adoração e à oração do meu pai e da nossa casa. E hoje, para a glória de Deus, o meu irmão está trabalhando. Para a glória de Deus, o meu irmão está na presença do Senhor. Para a glória de Deus, o meu irmão foi curado. Para a glória de Deus, o nome dele é Timóteo. Aquele que é muito amado. O filho amado de Paulo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Não há impossíveis para o nosso Deus. Você veio aqui nessa noite para romper em fé.
rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos cantar juntos, só essa frase. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite, amém? Eu já recebi muitas palavras na minha vida e tenho carregado. Algumas delas já se concretizaram, outras ainda não. Mas eu tenho todas elas anotadas, não só no meu caderninho, mas também no meu coração. E eu, como profeta que sou, quero liberar uma palavra sobre a sua vida para 2026, em nome de Jesus. Então, se você crê, meu irmão, estenda as suas mãos, porque o céu responde à nossa fé, amém? Eu quero liberar sobre a sua vida uma porção dobrada de fé neste ano, em nome de Jesus. Eu quero liberar sobre a sua vida que você vai viver milagres, em nome de Jesus. Eu quero liberar sobre a sua vida uma unção de adoração. Você vai adorar a tempo e fora de tempo. E eu quero liberar sobre a sua vida paixão pela presença. Que o seu amor mais amado seja Jesus. Que você tenha fome e sede do Espírito Santo. E que Ele comece a te chacoalhar pelas madrugadas, te acordando com sonhos, visão e palavra revelada. E que você seja ousado para falar como nos cumpre fazê-lo, como diz Paulo. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Rafael. Obrigada, Aline, pela alegria de poder estar aqui. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus.